Saudações, acompanhe agora os temas que marcam esta síntese informativa. Declaração do Presidente da República sobre incidentes mortais em Cafunfo pode pôr em causa a imparcialidade das investigações. No Mianmar, 3 manifestantes foram feridos com balas reais. Brasil quer maior cooperação com a Europa para fazer face ao narcotráfico. Estes são os pontos que serão desenvolvidos nesta síntese informativa. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, falou ontem durante o seu discurso de abertura na reunião do Conselho de Ministros pela primeira vez sobre os incidentes mortíferos do dia 30 de janeiro deste ano ocorridos em Cafunfo, na Lunda Norte. O Presidente, cujo silêncio sobre os acontecimentos tem sido criticado, fez saber que as autoridades estão a investigar o que realmente terá levado a polícia e as Forças Armadas a dispararem a queima-roupa contra a população, tendo sublinhado que, se for apurado que as forças de defesa e segurança tenham agido sem razão alguma, deverão arcar com as consequências. Mas, durante o discurso, algo saltou à vista. É que o próprio Presidente da República, que anuncia a existência de um inquérito que se espera que seja imparcial, condena os jovens assassinados e outros, ao garantir que os mesmos que, segundo o Presidente, fizeram-se em grupo de nacionais e estrangeiros, atacaram uma esquadra empunhando armas de diferentes tipos. O país foi surpreendido na madrugada do passado dia 30 de janeiro com um ato de rebelião armada na vila de Cafunfo, na Lunda Norte, protagonizado por um grupo de cidadãos nacionais e estrangeiros que atacaram com armas de diferentes tipos uma esquadra policial. Da reação das forças policiais resultou a morte de 6 insurgentes e alguns feridos que foram prontamente assistidos nas diferentes unidades hospitalares da província. Lamentamos, contudo, a perca de vidas humanas. 19 anos depois do calar definitivo das armas no país e do restabelecimento da paz e da reconciliação nacional entre os angolanos. Condenamos energicamente esta ação e desencorajamos a prática de todos aqueles atos que atentam contra a segurança e a soberania nacional, contra a Constituição e a lei, como a tentativa de divisão e desmembramento do território nacional. Como estabelece o número 6 do artigo 5º da Constituição, o território angolano é indivisível, inviolável e inalienável, sendo energicamente combatida qualquer ação de desmembramento ou de separação de suas parcelas, não podendo ser alienada parte alguma do território nacional ou dos direitos de soberania que sobre ele o Estado exerce. Como sempre, surgiram vozes que se apressaram a condenar a Polícia Nacional, que frustrou a ação criminosa, e não os atores do atentado contra o Estado angolano. Para estas pessoas e organizações, criminosa é a polícia, porque, no seu entender, os que à madrugada atacaram com armas a esquadra policial são pacatos cidadãos que realizavam uma simples manifestação reivindicando por melhores condições de vida. Entre elas, encontramos também partidos políticos com assento parlamentar, cujos deputados juraram cumprir e fazer cumprir a Constituição e a lei.
deixemos que os competentes órgãos do Estado, os serviços de investigação criminal, a Procuradoria-Geral da República e os tribunais apurem toda a verdade dos factos, a responsabilidade de cada um dos participantes e atuem nos termos da lei. Era o Presidente da República, João Lourenço. Entretanto, fica-se por se saber se com estes pronunciamentos vindos do mais alto magistrado da nação, o tão propalado inquérito será ou não transparente e imparcial. De referir que ainda durante o discurso, o chefe de Estado surpreendeu a todos ao anunciar uma alteração pontual da presente Constituição da República, aprovada em 2010. Decidi tomar a iniciativa de revisão da Constituição, cujos termos serão vistos na presente sessão do Conselho de Ministros e posteriormente remetidos à Assembleia Nacional para os devidos efeitos. Convindo preservar a estabilidade social e a consolidação dos valores fundamentais do nosso Estado democrático de direito, a proposta consubstancia-se numa importante revisão pontual, incidindo, entre outros, sobre os seguintes domínios: clarificação do modelo de relacionamento institucional entre o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, e a Assembleia Nacional, no que respeita à fiscalização política. Consagração do direito de voto aos cidadãos angolanos residentes no exterior. Afirmação constitucional do Banco Nacional de Angola como entidade administrativa independente do Poder Executivo. Eliminação do princípio do gradualismo como um princípio constitucional condutor do processo de institucionalização efetiva das autarquias locais. A constitucionalização de um período fixo para a realização das eleições gerais, entre outras matérias. Em reação, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, considerou que a iniciativa de se mexer na Constituição representa uma evolução inédita por parte do presidente da República, mas sublinhou que o ideal seria, entre outras, a alteração do modelo de eleição do presidente da República. Recebeu com surpresa o pronunciamento do Sr. Presidente da República com relação à revisão da Constituição, pois constitui uma evolução inédita no seu pensamento, se tivermos em consideração que há bem pouco tempo a ideia de tal revisão apresentada pela UNITA fora por si descartada, ao considerar que Angola tem uma das melhores constituições do mundo. A UNITA considera, entretanto, que numa fase pré-eleitoral, uma revisão da Constituição pode levantar suspeições, podendo ter como objetivo a não realização das eleições gerais de 2022. A menos que esta vise desencadear um amplo consenso nacional sobre questões que preocupam a sociedade em geral. Mas devo referir que, neste momento, não existe nenhum diálogo institucional que o confirme. Bem pelo contrário. Assim, uma revisão da Constituição, em base a um amplo diálogo nacional, deveria abraçar e deverá abraçar, entre outras questões, 1. A eleição direta do Presidente da República. 2. Os poderes excessivos do Presidente da República, na atual Constituição. 3. A alteração dos símbolos nacionais. 4. A retomada da soberania da Assembleia Nacional. 5. A proibição da acumulação de funções dos governadores provinciais, administradores municipais e comunais com funções partidárias. 6. A introdução da composição paritária na Comissão Nacional Eleitoral, entre outros. Era Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA.
3 manifestantes que protestavam contra o golpe militar em Myanmar, antiga Birmânia, estão em estado crítico depois de terem sido feridos a tiro, informaram fontes médicas, acrescentando que as pessoas foram atingidas por balas reais. Cerca de 20 pessoas foram feridas pelas forças de segurança que tentaram ontem dispersar uma manifestação na cidade de Kale, noroeste do país, disse um socorrista. Três dessas pessoas atingidas por balas reais terão de ser operadas com urgência, estão em estado crítico, acrescentou um médico do hospital para onde os feridos foram transportados. Os manifestantes voltaram nesta terça-feira às ruas para protestar contra a tomada de poder pelos militares no dia em que os ministros dos negócios estrangeiros de 10 países do Sudeste Asiático se reuniram para discutir a crise política. A reunião especial da Associação das Nações do Sudeste Asiático, realizada por videoconferência por causa da pandemia da Covid-19, visou discutir o agravamento da violência em Myanmar. O ministro das Relações Exteriores do Brasil disse à Lusa que tem como prioridade aumentar a cooperação com a Europa contra o narcotráfico, mas recusou que o país seja o problema das rotas para o continente europeu. Questionado sobre a recente apreensão na Bahia de mais de 500 kg de cocaína na fuzilagem de um jato privado com destino a Portugal, cuja lista de passageiros integrava João Loureiro, antigo presidente do Boa Vista, o ministro Ernesto Araújo salientou que também a comunidade dos países de língua portuguesa deve fazer um maior esforço conjunto no combate ao crime organizado. Tudo o que tem a ver com o combate ao crime organizado, ao narcotráfico, é uma prioridade absoluta para nós, não apenas das autoridades de segurança, mas também da nossa diplomacia na política externa. Temos de ser capazes de enfrentar os desafios reais. Pessoalmente, tenho falado em todos os âmbitos, tanto com os países europeus como com latino-americanos, afirmou o ministro em Brasília. O governante explicou ainda que no ano passado teve um diálogo nesse sentido com a CPLP, onde apelou a uma maior dedicação e cooperação por parte deste bloco. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Já sabe que para nós é um ponto e vírgula. Não se esqueça que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa continuação. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.